Olá, irmãos. Pai Santo e amado, nós te louvamos e te agradecemos, pedimos a tua graça sobre nossas vidas, habilita os nossos corações na tua verdade e faz com que dia e noite verdadeiramente possamos te servir. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, quando nos permitiu que orássemos a ti, que louvássemos o teu nome, que escutássemos a leitura da tua escritura, que confessássemos a fé. Mas agradecemos a ti, Senhor, porque o Senhor nos deu o perdão de pecados, e rogamos a ti que agora o Senhor nos dê o Evangelho, a palavra que faz com que a nossa alma seja edificada diante de ti. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida da nossa irmã Josi, que o Senhor continue abençoando a tua serva, fazendo com que ela cresça em graça e conhecimento, e que esteja sempre pronta a levar o teu conhecimento àqueles que ainda não te conhecem. Deus Santo e amado, firmados em Cristo e por Cristo é que nos dirigimos a ti. Fazemos isso com graça em nossos corações, porque o Senhor é verdadeiramente a nossa alegria. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, tomemos assento. Irmãos, nessa noite nós chegamos aqui no capítulo 2 do livro de Atos. A exposição vai ficar do verso 1 ao verso 13. Os irmãos sabem que nesses textos nós dificilmente pegaremos um capítulo inteiro. Geralmente as porções do texto bíblico, nos capítulos do Novo Testamento, um capítulo só às vezes tem 3 textos para você pregar. Vocês viram isso quando nós fizemos a pregação no capítulo 1. O texto do capítulo 1 ele foi fracionado em 4 exposições, e aqui o texto do capítulo número 2, por exemplo, ele será fracionado em 2 exposições. Uma exposição mais curta, que é a do verso 1 ao verso 13, e uma exposição mais longa, que será feita domingo que vem, do verso de número 14 ao verso de número 47. Por questão didática, irmãos, vejam só, esse texto aqui ele é dividido em 3 sessões, apenas por questão didática. Observe só, do verso 1 ao verso 13, mas a primeira sessão vai do verso 1 ao verso 4. Nessa primeira sessão, Cristo está dizendo, por meio de Lucas, que escreve o livro de Atos, como a promessa do Evangelho se realiza. Nós temos aqui, portanto, o cumprimento da promessa que ele havia feito da descida do Espírito Santo. Então veja, verso 1 ao verso 4, você tem o cumprimento dessa promessa. Aí veja, do verso 5 ao verso 8, você é ensinado como é que essa promessa ela se realiza entre os crentes. O que é que ocorre? Como é que os crentes sabem que a promessa do Senhor ela se realizou? Aí perceba, do verso 9 ao verso de número 12, não ao verso 13, mas do verso 9 ao verso número 12, você tem literalmente as consequências da promessa. As consequências da promessa de Deus. Então, verso 9 ao verso 12. E o verso 13? Veja, o verso 13, ela é uma conclusão, observa, uma conclusão triste acerca daqueles que rejeitam o Evangelho. Observe que a filosofia por trás do texto vai ser a seguinte: a única coisa que une os crentes é o Evangelho. Você pode ter certeza disso. A única coisa que pode unir as pessoas é o Evangelho. Mas entenda, a única coisa que pode separar as pessoas é o Evangelho. O Evangelho tanto é instrumento de união, como é um instrumento de divisão. O Evangelho literalmente é um divisor de águas. Os crentes, ao contemplarem o Evangelho, têm uma percepção positiva dele, e com os lábios louvam a Deus. Agora, a percepção do ímpio é completamente diferente. Ele vê o Evangelho, ele ouve a pregação do Evangelho, só que acontece aquilo que profetizou o profeta Isaías, Eles veem
mas não percebem. Eles ouvem, mas não entendem. Então, o diagnóstico que eles darão do Evangelho é completamente outro. Enquanto uma parte vai bendizer a Deus por causa da palavra pregada, a outra parte vai dizer o seguinte: por que essa palavra? Por que a necessidade disso? Então, veja, não há necessidade para isso. Então, por que na igreja, quando eu vou para lá, ao invés de ter uma aula de psicologia, ao invés de ter uma aula de história, de geografia, aí o pastor vai me falar para mim do Evangelho? Se falasse de história eu entendia, se falasse de filosofia eu entendia, se falasse de psicologia eu ia amar, mas ele vai falar logo do Evangelho. Então, veja, o Evangelho é tanto um instrumento que une, como vai ser também um instrumento que separa. Vocês vão ver isso aqui no texto. Então, vejam só, didaticamente o texto é dividido da seguinte maneira: do verso 1 ao verso 4 é a primeira seção, né? Verso 5 ao verso 8 é a segunda seção, verso 9 ao verso de número 12 é a terceira seção, e o verso de número 13, que fecha a perícope, o texto inteiro, então é a conclusão triste daqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Ok? Então vamos aqui ao texto, vamos examinar o que é que diz a palavra do Senhor. Lembrar sempre, irmãos, que por estarmos no Evangelho de Lucas, é Lucas que escreve esse texto aqui, o texto de Atos, então é interessante que algumas palavras sejam comparadas com a própria escrita de Lucas. Por exemplo, nós vamos comparar aqui a palavra fogo. O que é que significa fogo? E aqui, deixa eu só abrir aqui um espaço aqui, para dizer aqui do capítulo 2. Esse capítulo número 2, ele tem tido uma interpretação tão diferente nos mais diferentes circuitos evangélicos, que ao invés de causar unidade na igreja de Cristo, tem causado uma confusão tremenda. As pessoas, quando leem esse texto aqui e apenas leem, não meditam nele, chegarão a conclusões completamente equivocadas, completamente tortas. Chegam a dizer aquilo que o texto não diz e chegam a ensinar aquilo que o texto não ensina. É como se os homens estivessem colocando palavras na boca de Deus. Mas é assim. Qual é o ditado popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Talvez essa seja uma das mais afrontosas das mentiras contadas pelo mundo, né? A voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz do Evangelho é a voz de Deus. A voz da palavra é a voz de Deus. Então, vamos aqui analisar o capítulo número 2. Dito isso, então eu espero que o Espírito Santo fale conosco através desse texto. Então vejam só, irmãos, verso 1 ao verso número 4. Então vamos analisar aqui, parte a parte, do que é que o texto está dizendo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, lembrem-se, Pentecostes é aquela festa de 50 dias. Eram 7 dias do Senhor, né, de sábado a sábado. Então 7 vezes 7, 49. O Pentecostes era justamente um dia depois, o dia de domingo. Então, passados esses 50 dias, o que é que o texto diz? Estavam todos concordemente no mesmo lugar. Interessante, né? O povo de Deus, ele é conhecido pela sua união, pela sua unidade. Isso me faz recordar um texto que vocês conhecem, o Salmo de número 133, que diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em certo momento lá a palavra união enseja também unidade, né? O povo está junto, subindo as escadarias do templo para adorar o Senhor, mas o povo também formava uma unidade. Significa dizer que aquele povo pensava concordemente acerca das coisas do Senhor. É o que o verso 1 aqui do capítulo 2 está dizendo. O povo está reunido num só lugar. Mas entendam, o pensamento deles não é diverso. O pensamento do povo é uno. Alguém pode dizer assim: pastor, mas isso é uma impossibilidade, porque nós somos pessoas diferentes e pensamos de forma diferente. Veja, eu posso até concordar com você nisso. De fato, nós somos pessoas diferentes, até tratando de gênero, né? Masculino e feminino somente. Às vezes os pensamentos não são equânimes. Realmente, às vezes nós pensamos de forma às vezes diversa. Mas entenda, concernente às coisas de Deus,
nós não possuímos e não devemos possuir um pensamento diverso. Nós podemos ter as nossas escolhas individuais. Por exemplo, eu gosto mais do azul, gosto mais do preto, sou muito chegado, a única cor clara que eu gosto muito é o branco. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas veja, as cores feias, eu gosto mais do verde. Outra vai dizer assim, não, mas eu gosto mais do azul. A outra vai dizer assim, não, mas eu gosto mais do preto. A outra vai dizer, não, mas eu acho muito bonito, Josi, por exemplo, eu acho muito bonito o amarelo e o laranja, as duas cores prediletas dela. As minhas duas cores prediletas é azul e verde. A dela é amarelo e laranja. Nessas cores a gente de fato é diferente. A gente tem um gosto diferente. Quando a gente senta para almoçar ou para jantar, a comida dela é mais molhada. A minha é completamente seca, ela sabe disso. Veja, mas concernente ao Evangelho, o que você quiser saber de mim sobre Deus e o que você quiser saber dela sobre Deus, nós pensamos iguais. Nós não discordamos em nada. Nós pensamos iguais acerca de Deus. Veja, é isso que marca a igreja. Concernente às coisas do Senhor, a doutrina, a igreja ela não é diversa, ela é una. Ela é una. Ela pensa concordemente acerca do Senhor, e é isso que nos une, irmãos. Se nós pensássemos diferente acerca das coisas concernentes a Deus, nós não estaríamos unidos aqui. Por exemplo, porque nós pensamos de igual forma acerca do batismo, é que nós somos presbiterianos. É porque nós pensamos de igual forma acerca da salvação, é que nós somos presbiterianos. Mas se nós tivéssemos um pensamento diferente acerca do batismo, ou nós estaríamos numa igreja batista, ou numa igreja congregacional brasileira, ou numa Assembleia de Deus. Mas veja, a forma como nós pensamos iguais acerca da doutrina de Deus, isso faz com que a igreja, ela não seja diversa, mas ela seja uma igreja. É isso que o texto está dizendo. Estavam todos concordemente. Você não tinha divisão de ideias. Você tinha um povo que pensava de igual forma acerca das coisas do Senhor. Interessante que os debates na época medieval, na época, por exemplo, que antecedeu um pouco a reforma protestante, então você tinha de um lado dois pregadores, dois homens que iriam falar acerca da palavra de Deus, e do outro lado você tinha um juiz, um abade. E interessante é que quando eles começavam um a apresentar uma tese e o outro a outra tese, a figura do abade ou a figura do juiz tinha em suas mãos a palavra de Deus, e o debate era ali encerrado para um deles, quando um deles falava acerca do que pensava sobre Deus, lastreado no seu próprio pensamento e não lastreado da Escritura. Veja, irmãos, o que nos une aqui, a estarmos aqui nesse local, portanto, é o Evangelho. O Evangelho faz com que o meu pensamento e o seu pensamento sejam escravizados à vontade do Senhor. É por isso, irmãos, que quando nós nos reunimos na igreja, o pregador ele não vai dizer assim, olha, eu acho que Deus prefere isso. Eu penso que Deus quer isso de nós. Se o pregador fizer isso, irmãos, coitada da igreja. Se o pregador fizer isso, eu acho, eu penso, você pode dizer aí do seu local, pastor, mas eu também acho que pode ser dessa forma. Alguém pode dizer assim, e eu também penso que pode ser dessa forma. Quando a igreja se reúne, o Senhor vai falar com a sua igreja, e o meio que ele utiliza não é o pensamento do pastor Alain, ainda que eu seja habilitado para isso. Não é o pensamento do irmão tal, da irmã tal, ainda que essas pessoas, e eu creio, que sejam habilitadas a pensar acerca de Deus. Agora, observe, quando Deus vai falar com o seu povo, Ele utiliza o seu próprio pensamento, a sua própria palavra. Isso faz com que o meu pensamento e o seu pensamento estejam, portanto, subordinados ao Evangelho. Portanto, o Evangelho é a lei maior. E nesse caso aqui, o Evangelho é aquilo que nos une. É aquilo que nos une. Nós não somos unidos aqui pelo interesse.
Alguém vai dizer assim: rapaz, eu só estou naquela igreja porque o pastor Alain me ajuda financeiramente. Ora, se você pensar em vir para a igreja por causa disso, meu irmão, vai para outro canto. Frequenta a prefeitura, talvez alguém de lá possa lhe ajudar financeiramente. Mas aqui, se depender de mim para lhe ajudar financeiramente, olha, procura a pessoa errada, velho. Não, eu só estou naquela igreja porque naquela igreja eu gosto da ventilação. Quem é que gosta da ventilação daqui, né? Eu gosto da ventilação. Se você pensa em vir para essa igreja, que você gosta da aparência dela, como certa vez quando a gente terminou a reforma da frente da igreja, alguém disse assim: rapaz, eu vou frequentar essa igreja. Eu rapidamente perguntei: por quê? Ele disse: rapaz, eu gostei da aparência da igreja. Eu disse: por causa disso você vai vir para a igreja. Se gostou da aparência da igreja, você vai vir por causa disso. Então, no dia que essa igreja, um dia, por alguma catástrofe, sofrer algum dano, então você vai deixar de frequentar, né? Veja, o que nos une aqui não são interesses individuais. O que nos faz estar na igreja de Cristo é o Evangelho. Ele que nos diz que nós precisamos de Deus, que o único alimento para a alma é a palavra de Deus, que nós precisamos do perdão de pecados, e o único que pode perdoar pecados é Cristo. Nós precisamos adorar a Deus, e o único local onde Ele se encontra para ser adorado é no meio do seu povo, no meio da congregação. É por isso que nós estamos aqui. Então, o que nos traz a igreja e o que nos faz unidos é o Evangelho. O Evangelho nos une, a doutrina nos une. A doutrina da palavra de Deus nos chama literalmente a conhecer ao Senhor e, portanto, alimenta a nossa alma. Observe o texto agora, verso número 2: e de repente veio do céu um som. Olha a narrativa de Lucas: como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Olha como é que Lucas começa a descrever o texto. De repente veio sobre ele do céu um som. Do que é que você se lembra aqui? Deixa eu lhe ajudar. No dia do batismo de Cristo, qual foi a primeira coisa a ser apercebida pelos presentes? Um estrondo, não foi? Uma voz do céu que se dizia como: eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Observe que Lucas faz a mesma narrativa. E de repente veio do céu um som. Quando Cristo, no Jordão, uma voz que veio do céu. Aí continua: como de um vento veemente e impetuoso. Então, entra naquele recinto, no cenáculo onde estavam reunidos, como que um vento e impetuoso. Você sabe o que significa a palavra impetuoso? Às vezes ela é entendida de forma equivocada. Às vezes alguém entra na nossa casa sem autorização e você diz assim: fulano é impetuoso, né? Entrou, nem foi convidado, abriu a porta e já foi entrando, abriu a geladeira e já pegou um negócio para comer. Oxente, ele nem mora aqui. Eu mal tenho conhecimento dessa pessoa. Que pessoa impetulante, impetuoso, rapaz. Entrou aqui sem nem eu convidar. A palavra impetuoso que é usada aqui no texto, ela tem um significado maior. O significado da palavra impetuoso, ela poderia ser traduzida também por soberano. O soberano, ele não pede permissão a ninguém, simplesmente ele vai. Ele não pede permissão para falar, simplesmente ele fala. Ele não recebe ordens, ele dá ordens. É isso que o texto está narrando aqui. É que um vento soberano veio sobre eles. E mais, um detalhe aqui intrigante: esse vento soberano que vem sobre eles encheu toda a casa. Agora olha a descrição: aonde estavam assentados. Estavam no cenáculo e não estavam em pé. Estavam no cenáculo e não estavam escorados, mas estavam no cenáculo e estavam assentados.
que é que isso pressupõe? Ora, no cenáculo você só tinha duas posições para ficar. Em pé era o momento em que se adorava a Deus e lhe cantava louvores. E assentados era no momento em que o povo ouvia de Deus e aprendia da sua palavra. O que é que o povo estava fazendo no cenáculo? Portanto, estava assentado, ouvindo a palavra de Deus. É como se eles estivessem como vocês aqui, assentados, ouvindo a palavra de Deus. Quando que de repente a promessa de Cristo, capítulo 1, lembram o capítulo 1, versículo número 8 em diante? Veio, portanto, sobre eles um vento soberano que enche todo lugar. E a descrição final aqui, irmãos, verso 3 e verso 4 diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Escute bem, viu? Bora interpretar o texto direito. E foram vistas por eles línguas. Muita gente, quando lê essa passagem, então imagina que eles estavam lá sentados e sobre a cabeça dele tinha uma língua em chama. Imagem terrível, né, bicho? Uma língua com chama. Será que Lucas quer dizer isso mesmo? Certamente não. A palavra que é usada aqui por línguas não é que teve uma língua. Quando você vai visitar um outro local, talvez a primeira pergunta que alguém lhe faça é a seguinte: você tem uma outra língua? O que é que aquela pessoa está lhe perguntando? Você fala outro idioma? Você fala outro idioma? Você é de onde? Aí você diz assim: eu sou brasileiro, portanto meu idioma é o português. Aí vai perguntar para você outro idioma? Às vezes a pessoa fala: eu falo inglês, ou falo espanhol, ou falo francês, ou falo alemão, seja lá o que for. Então, línguas aqui, irmãos, não é para ser interpretado literalmente como uma língua, mas línguas aqui é um idioma. Segundo, observe que a segunda descrição que o texto dá é de fogo. O que é que significa fogo aqui no texto? Lembre-se que tem uma regra da Escritura, né, que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Você não vai pegar uma ferramenta diferente para interpretar a palavra fogo. Por exemplo, se você perguntar o que é fogo a um bombeiro, ele diz assim: aquilo que deve ser apagado ou extinto. Se você perguntar para alguém de fora o que é fogo, ele diz assim: aquilo que se faz diante da boca de um fogão. Ou se remete a uma pessoa extremamente avissareira, cheia de fogo, né? O que é fogo, à luz do texto bíblico? Primeiramente, irmãos, nós teríamos que perguntar a Lucas: Lucas, o que é que você quer dizer com fogo? Então, vamos perguntar o texto, o que é que significa fogo? Veja, observe aí, irmãos, o que é que diz o verso de número 19, do próprio capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 19. Olha o que é que o texto diz: e farei aparecer prodígio em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumo. O que é que o profeta Joel está descrevendo aqui? Ele está descrevendo aqui, literalmente, o dia do juízo. Fogo, então, tem uma aproximação com juízo, o dia do julgamento final. Será mesmo? Então vamos consultar a parte bíblica que fala literalmente sobre isso. Eu quero lhe convidar para que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo número 20, e veja como é que a palavra fogo é tratada dentro da própria palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 7 a verso 10. Observe só, irmãos. Nós estamos aqui narrando, aqui em Apocalipse capítulo 20, o juízo final. Aí diz assim: e acabando-se os 7.000 anos, Satanás será solto da sua prisão,
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. Fogo aqui tem um sinal de juízo. Verso 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, ou seja, no lugar de juízo, fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja que dentro do livro de Apocalipse, João, o autor do livro, interpreta a palavra fogo de acordo com a citação do profeta Joel lá no livro de Atos. Como é que os evangelhos interpretam a palavra fogo? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo número 3. Você vai estar aqui de frente, o momento em que Cristo ele está no Jordão. Observe aí, irmãos, o verso número 11 e o verso número 12, como é que a palavra fogo é utilizada dentro dos evangelhos. E eu em verdade vos batizo com água, João Batista falando, né? Para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com quê? Com fogo. Agora o verso 12 dá a interpretação desse fogo, olha só. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Veja que o mesmo uso da expressão fogo no livro de Atos é de acordo com o livro do profeta Joel, que é de acordo com João no Apocalipse, que é de acordo com Mateus, os evangelhos. Fogo aqui é um sinal de quê? De juízo. Então, lembre-se, vem sobre eles idiomas, línguas, que proclamarão, entre outras coisas, o quê? Juízo. Que proclamará, entre outras coisas, juízo. Então, volto lá, Atos capítulo número 2. Agora, observem aí o verso número 4. Atos capítulo 2, verso número 4. E todos, quem são esses todos aqui? Aqueles todos do verso 1, que estavam com cordimento no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas. Então vejam, línguas aqui é o que? Idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então o que é que nós temos aqui entre o verso 1 e o verso 4? O cumprimento da profecia do Senhor, lá de Atos capítulo 1, a partir do verso número 8. Eles recebem o Espírito Santo, a palavra de Deus, como um sinal de quê? Juízo. Sinal de juízo. Então veja, a primeira pastoral da noite, nós poderíamos dizer o seguinte: aquele que é cheio do Espírito Santo é cheio de quê? Da palavra de Deus. Não se pode entender que alguém se diga assim: eu sou cheio do Espírito Santo, e não seja cheio da palavra de Deus. O que exala o nosso coração? O que é que diz o texto bíblico? A nossa boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração só pode estar cheio, portanto, e exalando, portanto, o quê? O Espírito Santo, que naturalmente aqui é representado em quê? Em forma da palavra de Deus. Segunda parte do texto, veja, verso 5 ao verso 8. Perceba o que é que o texto agora vai nos dizer acerca do que aconteceu quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Diz assim: e em Jerusalém, verso 5,
estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Motivo da confusão: porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, esse texto é um texto que mais sofre distorção no meio evangélico. As pessoas dizem assim: alguém que é cheio do Espírito Santo fala umas línguas chamadas de línguas estranhas. Pois bem, a palavra de Deus vai dizer justamente o contrário. Justamente o contrário. O texto é claro, irmãos. O texto diz assim: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, a vinda do Espírito Santo, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar uma língua estranha. Nada, não. Ouviam falar no seu próprio idioma, na sua própria língua. Ora, a razão de Deus nos encher do Espírito Santo, irmãos, é por um único só motivo: para que a igreja proclame as grandezas de Deus. Olha o verso 11. Olha o que é que diz: cretenses e árabes, todos nós, ouvindo em nossas próprias línguas falar de quê? Das grandezas de Deus. Motivo pelo qual nós somos cheios do Espírito Santo não é para que nós nos orgulhemos. Olha como eu sou poderoso, olha como eu sou o mais piedoso de todos os crentes. O motivo não é esse. Isso é soberba. Soberba precede ruína. O motivo não é esse. O motivo de nós sermos cheios do Espírito Santo é para que nós falemos aos homens as grandezas de Deus. E aqui é uma segunda pastoral. Certa vez eu repreendi um colega meu que estava comigo, que várias e várias vezes dizia o seguinte: Alan, olha, se tem uma coisa que eu amo nessa vida, é minha família. Eu já tinha ouvido ele falar isso umas 10 vezes. Quando foi um dia, eu disse: ô Alex, me diga uma coisa. Tu me diz direto que ama tua família, né? Eu amo minha família. Eu amo minha família. Eu disse: tua família é cristã, é? Eu disse: não é não. Como é que tu não tem vergonha na cara de dizer... Eita, tá gravando, né? Se ele ouvir essa pregação, já era. Tu tem vergonha na cara de dizer que ama tua família diz crente, e tu nunca pregou o evangelho para eles? Como é que tu ama eles, rapaz? Como é que tu diz que ama um descrente e não prega para ele a palavra de Deus, tu sabendo que ele, se morrer, irá para a condenação eterna, e tu podendo pregar a palavra de Deus para ele, porque tu é crente? Logo, se tu é crente, tu é cheio de quê? Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e tu não prega para ele a palavra do evangelho. Irmãos, na maioria das vezes nós mentimos quando dizemos o que não fazemos, ou quando deveríamos fazer algo e não fazemos. Nós abrimos a boca e dizemos assim: não, mas nós somos cheios do Espírito Santo. Então, tá bom, eu não quero duvidar disso, mas para quem você tem pregado a palavra de Deus? Ora, se você é cheio do Espírito Santo, se tem uma coisa que você deve fazer, é falar das grandezas de Deus diariamente. Milhares e milhares de pessoas morrem sem ouvir falar do evangelho, sem ouvir falar do Senhor, sem ter a cura da alma, do bem mais precioso que alguém possui. Somente quem pode restabelecer a saúde da alma de alguém, nós vimos isso hoje pela manhã, é o Senhor. Não é psicologia, não é medicina, veja, mas é o Senhor. Se o Senhor não restaurar a alma do incrédulo, não há mais quem restaure. E você, como cristão, tem a responsabilidade de proclamar as grandezas de Deus ao seu vizinho da direita, da esquerda, de frente e de trás. Morre e você não proclama para ele a palavra do Senhor, não chama ele ao conhecimento do evangelho. É sua responsabilidade fazer isso.
que você é crente, e pelo simples motivo de você ser crente, necessariamente você deve ser o quê? Cheio do Espírito Santo. As pessoas na sua casa não conhecem a Cristo, e você com elas fala de tudo, da novela das 8, das 7, das 10, das 11, das 12, da partida de futebol, da vida do povo, mas não fala do Evangelho. Mas não fala do Evangelho. Veja, como cristão, você tem que proclamar para os ímpios as grandezas de Deus. Ah, pastor, mas não adianta, quando eu vou pregar a pessoa não quer. Veja, aonde foi que você já viu ímpio gostar de ouvir a pregação do Evangelho? Veja, o que os homens mais gostam é de ouvir, eles ouvirem falar daquilo que lhes agrada o coração, não daquilo que lhes confronta. O motivo agora que é dito aqui a nós, no verso número 6, a multidão estava confusa. Olha como está a multidão, porque eles estão ouvindo no seu próprio idioma acerca das grandezas do Senhor. Para o resultado disso, verso 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, surpresos, não são galileus, ou seja, não são judeus, eles não falam aramaico? Esses homens que estão falando, como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que nós somos nascidos? Olha a surpresa, olha o espanto deles. Esses homens são galileus, judeus, falam aramaico, mas nós estamos ouvindo na nossa própria língua a pregação do Evangelho. Veja, o motivo pelo qual Deus nos salva e nos enche do Espírito Santo não é para a nossa pública arrogância. O motivo pelo qual Ele nos salva e nos enche do Espírito Santo é para a pública pregação da palavra do Senhor. E onde quer que nos encontremos, na rua, em casa, no trabalho, seja lá onde for, o cristão deve proclamar as grandezas de Deus. Ora, os nossos lábios só falam daquilo que está cheio o nosso coração. Qual é a comprovação disso? Olhem os diversos locais de onde vieram estes homens e estas mulheres, aliás, estes homens, para ouvirem falar da pregação do Senhor. Verso número 9, 10 e 11, parte A, diz assim: partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia. Então nós temos aqui pelo menos duas nações: Irã e Iraque, Mesopotâmia, entre rios, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Entre 17 e 18 nações estavam, portanto, ouvindo ali no seu próprio idioma a pregação da palavra de Deus. O que pregar aos homens? Observe aqui agora, parte bem diante do verso 11. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas do Senhor. O que pregar ao ímpio? O que pregar ao ímpio? Aliás, o que pregar, seja ao ímpio, seja ao crédulo? O que se prega é as grandezas do Senhor, ou seja, todo desígnio de Deus. Todo desígnio de Deus. Falar para o homem que existe um Criador de todas as coisas, e esse ser é o Senhor, e que todas as coisas que existem vieram das mãos do Senhor, da vontade eterna, soberana e perfeita, poderosa e majestosa do Senhor, e que nós somos frutos dessa criação, e que em determinado momento nós nos rebelamos contra esse Criador e pecamos contra Ele, mas Ele tanto nos amou que deu o seu único Filho para nos resgatar da morte e condenação para a glória e vida eterna. Pecadores precisam saber disto, que ao passo em que eles foram criados por Deus,
em outra via. Eles pecaram contra o Senhor. Vocês sabem qual é a destinação disso? É por isso que a palavra, elas vem sempre com um ato de juízo. Lembram do que diz Romanos 3:23? Lembram? Porque todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus. E Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, e o salário do pecado é morte. Como é que você escapa dessa ira do Senhor? Como é que você escapa dessa ira do Senhor? Verso 12 diz assim: e todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros. Se todos aqui, aqueles que estavam reunidos. O que quer isto dizer? Ora, o crente não pergunta do seu coração: rapaz, que coisa maravilhosa eu vi, que coisa maravilhosa eu ouvi. Será que isso quer dizer isso mesmo? Será que Deus está me chamando ao arrependimento, para que eu possa conhecê-lo, me curvar diante da sua glória, adorá-lo e servi-lo para sempre? Será que é isso mesmo? Veja, o coração de um crente, quando ele ouve falar do Evangelho, ele arde em desejo de servir a Deus. O impulso de sua vida, o impulso da sua alma é servir ao Senhor. Ele não tem uma outra atitude. Ele não tem uma outra atitude. Eu não sei vocês, né? Mas eu vim de um lar que não era cristão. Mas quando eu vi a pregação do Evangelho, irmão, olha, no dia 7 de março de 1999, primeira vez que coloco os pés numa igreja para ouvir a pregação do Evangelho, dia da minha conversão. Eu havia lido um livro do Novo Testamento em casa, tinha certeza que era crente, queria ser crente, nunca tinha participado de um culto, primeira vez participo, no dia 7 de março de 1999. Dias depois do meu aniversário foi no dia 26 de fevereiro. Lembre-se disso também, dia 26 de fevereiro, quando chegar vocês lembram de mim também. 7 de março, 9 dias depois, estava eu lá no culto. Eu não vi a hora do culto acabar para me falar com o pastor, para dizer assim: olha, eu sou crente, viu? Eu agora quero participar dessa igreja, como é que eu faço para estar aqui? Meu coração ardia de desejo por isso. Ao mesmo tempo que eu glorificava a Deus internamente, porque eu vi a pregação do Evangelho pela primeira vez, meus olhos ali eram abertos, e eu estava ali como meio que extasiado. Rapaz, que coisa maravilhosa, ouvindo a pregação, tudo que o pastor dizia eu estava lá entendendo. É como se o pastor falasse e o Espírito Santo falasse no meu ouvido, e é realmente assim, né? Quando o pastor prega realmente a palavra de Deus, é como se Deus falasse, cochichasse no ouvido do crente. Não via a hora de o culto também acabar para me publicar: olha, eu também sou crente, eu quero estar aqui na igreja, eu quero participar da igreja. E a gente fica extasiado, maravilhado com isso. Quantos crentes não são levados a essa experiência maravilhosa de passar pela conversão e de dominicalmente agradecer a Deus, porque ele ouve o Evangelho, é chamado ao arrependimento. E é interessante aqui, irmãos, veja, perceba, quando Deus nos chama ao arrependimento, é sinal de que realmente Ele nos ama. A própria Escritura, a própria palavra de Deus diz o seguinte: Deus pune e castiga aquele a quem ama. O pai, quando ama um filho, literalmente ele castiga o filho. Ele não sente prazer no castigo, mas ele pune para que o filho não erre. Ele pune para que aquela criança ela seja levada à justiça, ela não cometa mais a infração. A beleza do Evangelho é nisso, irmãos. Quando dominicalmente nós ouvimos a palavra do nosso Senhor,
É como se nós estivéssemos ainda passando pelo processo de conversão, quando na verdade, de fato, é o processo de conversão, é o processo de santificação. O Senhor vai nos chamando para perto dele, ele vai dizer assim: olha, você falhou nisso, então corrija isso. Aí você diz assim: realmente falhei nisso, não farei mais, por amor ao meu Senhor, não farei mais. Então, bendito seja Deus que me corrigiu, que me disciplinou. Então, veja, o cristão faz isso, ele fica maravilhado, assim como esses do verso 12 ficavam, e todos se maravilhavam. Agora, você se perguntou o que é que um ímpio sente quando ouve o Evangelho? O que é que um ímpio sente? Deixa eu mostrar para você o que é que o ímpio sente. Olha o verso 13. E outros. Agora, interessante é como o Evangelho trata eles, né? Se de um lado, o todos aqui se referem não a todo mundo, mas a uma parte do povo que se regozijou em Deus por ouvir a pregação do Senhor, aqueles que não têm prazer no Senhor, o que é que eles fazem? E outros, zombando, diziam: negócio de Espírito Santo, rapaz, esse pessoal não está aqui com o Espírito Santo, não. Estão cheios de mosto, estão embriagados. A palavra mosto aqui pode ser trocada por embriaguez. Eles estão embriagados. Que negócio de Espírito Santo? Esse povo está bêbado. Olha a loucura que eles estão fazendo, falando um idioma que eles nem conhecem, falando uma língua que a gente não sabe nem o que é isso. Eles estão embriagados, chamando o povo a arrependimento. Que arrependimento? Nós já somos religiosos, nós já fazemos parte da verdadeira religião, do judaísmo. Que negócio é esse Cristo? Que história é essa de um homem que morreu e ressuscitou? Isso não existe, não. Esse povo está embriagado, rapaz. Eles estavam reunidos no cenáculo, não era para outra coisa a não ser tomar do vinho da festa. Beberam tanto, aí está tudo embriagado. Resultado da boca de um ímpio. Enquanto que o cristão, ele se alegra porque ouve falar das maravilhas de Deus, o ímpio simplesmente ele se levanta contra a palavra do Senhor. E o resultado disso é o quê? É zombaria. É zombaria. Eis o motivo que, por exemplo, quando nos achegamos à Escritura Sagrada, e por exemplo, temos conhecimento do que diz o Salmo 1, o nosso prazer não está com ímpios, né? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja, o nosso prazer não está com eles. O nosso prazer está com o povo de Deus. Verso 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. O nosso prazer é servir ao Senhor. O nosso prazer é proclamar suas grandezas. O nosso deleite é gozar do Senhor e é gozar de Deus. A nossa submissão está em Senhor. Nós não somos donos da nossa vida. O Senhor é o dono da nossa vida. Não decidimos o que vai acontecer conosco. O Senhor decide por nós. E conhecendo nós a sua vontade, boa, perfeita e agradável, nos submetemos amorosamente a esse trato que o Senhor nos dá. Portanto, irmãos, 3 lições nós tomamos aqui do capítulo número 2, do verso 1 ao verso número 13. Primeira lição delas, irmãos, é que a palavra do Senhor ela se cumpre sempre. Observem, aquilo que fora prometido no capítulo 1 se cumpre aqui rapidamente sobre a vida do povo de Deus. E eu quero lhe fazer um alerta para o cristão. Isso é motivo de gozo. O Senhor nos prometeu a sua glória. Lembrem, por exemplo, do que disse Cristo no livro de João, do verso 1 ao verso 6. Lembram do que ele disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou para o céu e vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis quem eu sou e conheceis o caminho. Tomé pergunta: Senhor, não sabemos de onde vens e nem para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho?
verso 6 do capítulo 14. O que é que ele diz? Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Se para um crente saber dessa notícia é maravilhoso, para um ímpio isso é terrível. Se nós gozaremos de vida eterna, imagine o ímpio que sabendo que a palavra do Senhor há de se cumprir, do que é que ele vai gozar? Condenação eterna. Segunda lição que nós tomamos aqui no texto, irmãos, do verso 5 ao verso de número 8, que ser possuído do Espírito Santo traz como resultado o quê? A proclamação da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é fazer estripulia, como nós vemos de forma escandalosa nos arraiais ditos evangélicos. Coisa de fazer medo. Pessoas que se dizem crentes rodopiando, falando em línguas tão estranhas que eu até duvido que Deus mesmo saiba o que é que significa aquilo. Ser cheio do Espírito Santo não é sair gritando, berrando, pulando, feito um louco. Ser cheio do Espírito Santo é proclamar com ousadia as grandezas do Senhor. Terceira lição que nós tomamos, irmãos, verso de número 9 ao verso de número 12, incluindo aí o verso de número 13. Percebam, a nossa alegria está em quê? Em ouvir a palavra do Senhor. Lembram no início da pregação que eu disse? O Evangelho tanto nos une, o motivo da nossa união é o Evangelho, como também ele nos separa. Enquanto que os crentes se alegram por ouvir a palavra de Deus, o que é que os ímpios fazem? Eles zombam da palavra do Senhor. A alegria do cristão é ouvir a palavra de Deus. A alegria do ímpio é o quê? Zombar da palavra de Deus. O mesmo evangelho que nos une é o mesmo evangelho que nos separa. Talvez uma pastoral mereça ser feita aqui, irmãos. Os nossos laços de vida, convívio e amizade devem ser com aqueles que amam a Deus e o temem e se submetem à sua vontade. Não existe povo forte sem ser um povo que antes não sirva ao Senhor. Ora, se o Senhor não edificar a casa, portanto, quem a edificaria? Se o Senhor não nos fortalecer, quem vai nos fortalecer? Se o Senhor não cuida de nós, pergunta, quem vai cuidar? O Evangelho nos une como irmãos, mas também nos separa, mas nos separa dos ímpios, aqueles que não têm prazer no Senhor e aqueles que não vivem para o louvor de sua glória. Que Deus abençoe o seu povo, irmãos, e que nós tenhamos um sério compromisso com esse Senhor, que é resultado a nós da pregação da sua palavra. Que o Senhor abençoe o seu povo agora e sempre. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Nesse momento vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Até agora nós falamos das grandezas de Deus e as recebemos. Também recebamos a bênção divina, a forma como o Senhor nos despede do seu santo dia e também do seu santo culto, com motivações de alegria. Então recebamos, façamos a oração de gratidão e recebamos a bênção divina. Por fim, cantemos com alegria, de forma doutrinária, doxológica, o cântico de número 266 do nosso inário. Oremos, irmãos. Soberano Senhor, nós te agradecemos e nós nos alegramos no teu poder e na operação do teu Espírito Santo no meio de nós, o teu povo. Nós queremos te agradecer porque o Senhor sobre nós fez e faz grandes benefícios. Senhor nosso Senhor, continua abençoando o teu povo, fortalecendo a tua igreja, guardando-nos e livrando-nos de todo mal, fazendo com que os nossos pés sejam firmados na justiça e que nossas práticas sejam de acordo com aquilo que o Senhor nos dá por meio do Evangelho. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda a tua igreja
Em tudo te somos gratos. Gratos por todos aqueles grandes benefícios que o Senhor tem nos feito. Gratos porque o Senhor tem nos conservado a vida e a alma, dando-nos do teu alimento sólido e eficaz, e fazendo, Senhor, com que os nossos lábios te louvem e te agradeçam por tudo quanto em nós o Senhor tem feito. Pai santo e amado, é para o teu louvor e glória que nós te agradecemos em nome de Jesus, agora e para todo sempre. Amém.